Bom dia, sétimo ano de Geografia. Vamos para a semana 6. Vamos falar sobre as massas de ar, tá? Então, as massas de ar, elas influenciam aquilo que por exemplo, aquilo que vocês veem todos os dias no Jornal Nacional. Ah, vem uma frente fria, esfriou, esquentou, a frente fria, a frente quente, verão, inverno, primavera. Então, o que se forma? Então, as frentes, as massas de ar são o quê? Conjuntos de várias nuvens carregadas de temperatura, positiva ou negativa. E a sua localização define a sua carga, se ela vai ser quente ou fria. Então, nós temos aqui as massas de ar da linha do Equador. Então, o M é massa. Massa, 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 tá? As 5 massas do Brasil. O E é a localização. Massa equatorial, massa equatorial. Massa equatorial, massa equatorial. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, está no litoral. Massa tropical continental, massa tropical atlântica. E a exceção é a MPA, massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é responsável pela frente fria no Brasil. As massas equatoriais são massas mais quentes por estarem na linha do Equador. A massa equatorial continental tem menos carga de umidade do que a massa equatorial atlântica por estar no litoral. Massa tropical continental quente e seca por estar no interior. Massa tropical atlântica quente e úmida por estar no litoral, tá? Massa do litoral é úmida, massa do continente é seca. A MPA é a frente fria que vem do Polo Sul, tá? Processo de desertificação no Nordeste nós já vimos. Então, por causa dos elementos, das barreiras geográficas, o clima nordestino e o sertão nordestino está em processo de desertificação. O frio no sul é causado pela MPA e as ilhas de calor são causadas nas grandes cidades. O asfalto não consegue absorver os raios solares. Por isso, nas grandes cidades, nós temos temperaturas elevadas, chamadas de ilhas de calor. A temperatura fica ali entre os prédios, aquela radiação fica entre os prédios, o asfalto não absorve essa radiação, e então nas cidades o clima tende a ser mais quente, tá bom? Então é isso para a gente terminar esse capítulo. Tchau!